convidei o Christian para bater um papo sobre cinema e psicanálise, né, sobretudo sobre Tarantino, que é um cineasta que tanto eu como ele gostamos muito, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, eu acho que o Christian Dunker dispensa apresentações, mas a ligação dele com o cinema é muito evidente, né? O Christian, na verdade, o meu primeiro contato com o Christian foi como aluno. Como eu sou professor da Rede Globo também, e dou os cursos lá de cinema, né, para o departamento de artístico e de criação, eles me convidaram para assistir o curso que você deu lá, que você deu uma aula sobre o Coringa, espetacular, né? Foi uma experiência incrível, né, aquele dia, e aí eu percebi como o Christian gostava de cinema tanto quanto eu, né, um apaixonado por cinema também. E depois eu vi, né, acompanhando no canal do YouTube, né, vocês podem, quem já acompanha, ver a quantidade de análise de filmes sobre o viés da psicanálise que o Christian faz. Isso eu acho muito bacana, né, você combinar um olhar crítico com um olhar terapêutico, digamos assim, né, porque o cinema tem uma função terapêutica também importante, né? E é interessante porque eu me lembro que o meu primeiro contato de cinema com psicanálise foi quando eu trabalhava na Tribuna da Imprensa nos anos 90, para eu resenhar, de um psicanalista chamado Valdemar Zusman. Eu não sei se você chegou a conhecê-lo, ou lembra? E que o nome do livro era Filmes que eu vi com Freud. Então ele fazia uma análise de uma porção de filmes, né, sob a luz da psicanálise, Feitiço do Tempo, entre tantos outros. E eu achei muito interessante essa abordagem, que era uma abordagem que o jornalismo cobria muito pouco. E aí eu tive a oportunidade, como crítico, quando eu fui convidado para assistir o Assassinos por Natureza, o filme do Oliver Stone, que, aliás, é baseado no argumento do Tarantino, eu falei, por que não levar o Valdemar Zusman para a sessão de imprensa e pedir a ele depois para escrever um artigo sobre o Assassinos por Natureza? E assim foi feito, e foi uma reflexão interessantíssima, porque as questões que o Assassinos por Natureza toca, né, da patologia daquele casal, que afinal, eles são assassinos por natureza mesmo, ou foi o meio que os fez assim, né? A questão da mídia endeusando glamorizando esses assassinatos. Então foi a presença de um psicanalista, o olhar psicanalítico foi muito interessante. Então, o que você faz, Christian, eu acho muito valioso, né, justamente mostrar para o cinéfilo, para o leigo, de uma maneira geral, né, não precisa ser um psicanalista, nem um estudante de psicanálise, nem um estudante de cinema, para você começar a entender a psicanálise de uma maneira mais fácil. Eu acho que o cinema faz isso, propicia isso também. Né? Então, você tem até um livro, né, chamado, uma série, né, de livros Cinema e Psicanálise com a Ana Lúcia Rodrigues, né? O subtítulo, inclusive, é Filmes que Curam. É de um volume, né? Então, eu queria... exatamente, um volume, né, do cinema, Filmes que Curam. E então eu já queria, de certa forma, começar o nosso papo perguntando, né, como é que um simples filme pode melhorar as nossas vidas, Christian? Bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Queria te cumprimentar por todo o teu trabalho, né, tanto no cinema quanto na música, o que você vem fazendo, né, em termos de reflexão. De fato, é um ponto fora da curva, eu diria, perto do que a gente tem visto, né? Eu acho que nas relações mais triviais, em psicanálise e cinema, mesmo na reflexão sobre a arte, né? Acho que a ideia de que há filmes que nos transformam, né? Como a psicanálise seria também uma proposta de transformação subjetiva, tem que ver com o fato do cinema ser uma linguagem. Né? No fundo, não sei se você concorda, é uma espécie de confluência de linguagens, né? Da música, do teatro, da narrativa literária, do conto, do romance, né? Da fotografia. E essa confluência, ela pode produzir um material para a gente ler, né? Ela convida a gente a interpretar,
aquela obra, aquele filme. Mas o que a gente pretendeu nessa coleção é mostrar que existe uma afinidade da linguagem fílmica com o fazer psicanalítico, né? Então, os filmes nos transformam mais ainda, né? Não apenas quando eles nos impactam por identificação, né? A gente se reconhece ali nas tramas, nos conflitos, né? Mas quando eles inventam maneiras diferentes, né? Quando eles transformam a maneira de dizer, quando eles colocam de outra forma, né? Aquilo que de alguma forma a gente já conhece, já entende. Vamos dizer assim, quando o cinema consegue tocar o real, né? Quando ele consegue balançar os sintomas, né? Tanto os sintomas individuais quanto os sintomas sociais, que ele surge, eu acho que de uma maneira mais potente, como esse filme que a gente brinca, né? Foi uma brincadeira, são filmes que curam, né? São experiências que fazem a gente se reinventar e se reinventar para reinventar o mundo também, né? Como nós estamos aí nesse momento hoje, né, com as manifestações, assim, é um momento meio de saída, né, da quarentena também, de retomada política. Não sei se você concorda que é muito congruente com o cinema do Tarantino, né? No sentido de que me parece assim um cinema que está dizendo assim, é possível reescrever a história. Tem a história que você conhece, tem a história que você já, enfim, deformou, modificou, conflitou, mas é possível a gente fazer outra história, né? Que é o que está em jogo hoje, né? Se a gente vai ser ou não capaz de reescrever a história, né? Portanto, reinventar futuros. Mas me fala. O cinema do Tarantino. O cinema do Tarantino ele tem esse poder, né, pelo viés da fantasia, né, você reescreve a história, e que bom seria se a gente pudesse se transportar, de certa forma, para a fantasia, para reescrever uma história que a gente está vivendo que nem o mais criativo dos roteiristas conseguiria prever há 3 anos que a gente estaria vivendo isso, né? Então, a gente está vivendo uma ficção científica, né, eu costumo dizer. Eu só queria fazer um parênteses para avisar ao pessoal que eu desativei os comentários, para ver se acho que a conexão até melhorou depois que eu desativei os comentários. Então, eu queria pedir desculpas. Depois vocês podem, na gravação, vai entrar no ar logo em seguida, vocês comentem depois, mas eu tive que desativar os comentários aqui, porque eu acho que assim que eu desativei, melhorou a nossa conexão, Christian. Então, eu queria só pedir desculpas por ter desativado aqui os comentários. Mas eu acho que a sua observação é super pertinente. Eu acho que o Tarantino, muitas vezes, é mal compreendido por isso, né? Justamente por querer reescrever a história no sentido de traduzir um certo anseio coletivo também, né? Eu acho que ele vai muito bem, eu posso estar falando besteira, mas vai na psique humana, né? De querer corrigir o que está errado, né? Positivamente. E querer, já que ele tem esse poder, eu sempre brinco, né? O Tarantino, ele como ele é o autor completo da sua obra, ele tem um certo poder, né, divino ali, porque se você pega, por exemplo, um filme como Pulp Fiction, o personagem principal, o protagonista, o John Travolta, que todo mundo viu, posso dar um spoiler, ele morre no meio do filme, mas ele termina o filme vivo. Né? Então o Tarantino é esse Deus capaz de ressuscitar os personagens. Então você se afeiçoou ao personagem do John Travolta no meio do filme, não tem problema, ele vai ser ressuscitado. Se você sonhou em ver o Hitler sendo massacrado no cinema, tudo bem, ele vai ser massacrado. Se você imaginou como seria bom se os escravos pudessem se rebelar contra os senhores brancos e se vingarem da mesma maneira violenta que eles sofreram, o Tarantino vai fazer isso no Django Livre também, né? E é curioso isso, porque quando ele fala sobre o Django Livre, por exemplo, ele conta que a ideia do Django Livre surgiu porque ele assistia aquela série Raízes, na década de 70, você deve lembrar, e aí, no final do Raízes, quando o escravo finalmente se rebelava contra o senhor e conseguia amarrar o senhor na árvore,
E o Tarantino dizia que ele estava torcendo para ele dar uma chicotada no Senhor Branco para dar o troco. E ele falou, não, eu não vou repetir o mesmo erro que você cometeu. E aí o Tarantino falou, vai para aquele lugar, né? Agora que eu quero essa catarse. Ele falou, então vou fazer um filme sobre isso, em que a população preta possa se reconhecer nesse herói, já que os heróis negros e pretos sempre foram excluídos das telas ou renegados a um gueto, né? Os filmes da Black Exploitation, etc. Né? Enfim, o Tarantino é gênio nisso, né? Eu acho. E uma coisa que eu queria até aproveitando já esse ensejo, Christian, qual é o seu filme preferido do Tarantino? Assim, de que maneira qual é o seu filme preferido e de que maneira ele mexeu com você para ser o seu filme preferido? Olha, o filme que assim me acordou para um outro jeito de fazer cinema e que eu diria assim, biograficamente é o mais marcante, porque talvez tenha discutido mais, tenha me acompanhado ao longo aí de aulas, de mesas de bar e tal, é Pulp Fiction, né? Que foi uma reviravolta, literalmente, na maneira de fazer cinema, né? Para gente que tinha, naquele momento, ainda um acesso bastante limitado, né? Aos filmes, ao universo, né? Especialmente os filmes mais antigos. Então, é um filme que reacendeu o John Travolta, né? Então, quem tinha visto Sim. Saturday Night Fever, quem tinha visto o John Travolta e decaindo, eu acho que esse é um grande tema no Tarantino, né? O ator que vai perdendo a sua glória, o seu esplendor, né? Que nem o Sunset Boulevard, né? Esse filme lá clássico. E ela pega esse John Travolta, que era o quê? Um ídolo da minha infância, juventude, né? E reapresenta ele assim, fora de forma, dançando de uma maneira assim, simplória, né? E, de certa maneira, ele cria um novo Travolta, né? Quer dizer, entre o Travolta que você tem na cabeça, Sim. que você acha que é o real, e o Travolta da ficção, que é um gangster e etc., se molda, né? Se inventa um outro Travolta que é mais real que os dois. Eu acho que eu sou fascinado pelo Tarantino porque no começo eu era fascinado pelo surrealismo, né? E o surrealismo tem essa estratégia, né? De duplicar a realidade, dizer, olha, você perdeu alguma coisa aqui entre o relógio e o outro relógio. E isso que você perdeu aqui no meio é o real, né? É o real que você não consegue dizer porque te falta uma boa linguagem para isso. O Tarantino, na hora que ele faz o Pulp Fiction, parecia o Lacan entrando assim em cena, né? Agora, tem dois outros filmes que eu acho que são mais importantes, eu diria, do que o Pulp Fiction, né? Enquanto pensando assim o conjunto da obra, talvez, ou um é o Bastardos Inglórios, né? Eu acho que esse é um filme de maturidade, é um filme que você é um vinho, sei lá, um Bordeaux envelhecido, né? Um vinho que tira o melhor do Tarantino. E o outro é um semifilme dele que eu gosto muito, que é o Drink no Inferno, né? Que é um filme que ele dividiu com o Roberto Rodrigues. Com o Roberto Rodrigues, é. Na verdade, até não é direção dele, né? O roteiro, ele escreveu o roteiro junto com o Robert e atuou também, né? Por isso que as pessoas têm, às vezes, na cabeça que é dele, mas é quase como se fosse, né? Outro dia até um aluno meu me perguntou, mas por que o Tarantino não assumiu, não assinou o filme se é ele que dirige certas cenas? Eu até fiquei questionando isso. Onde você tirou essa informação que ele que dirige? Porque está meio que no inconsciente das pessoas que é tão tarantinesco, né, de certa forma, que acham que é ele que dirige, né? Eu ouvi uma mas que é história ótimo de também. que eles tinham combinado que cada um faria metade do roteiro. E por isso o filme tem, assim, primeira parte é dois bandidos fugindo dos Estados Unidos e tal, e a segunda parte com os vampiros e as metralhadoras, o machete, né? Destruindo todo mundo. Não, é totalmente surreal.
Agora, é isso que você tocou que é interessante, né? Eu acho que o Tarantino ele tem esse poder de conseguir, que é a essência do cinema é o audiovisual, né? Então, antes de qualquer coisa, ele é um cineasta Uhum, visual, né? Ele consegue traduzir em imagens muito bem o que ele quer, mas ele tem um talento que o transforma num fora de série e que é o que eu acho que o distingue de toda a sua geração e que foi o que deu origem a uma série de imitadores, né? Desde os anos 90 a gente tem visto uma uhum, série de uhum, imitadores de Tarantino, que é o poder da palavra. E aí entra, por exemplo, quando o Oliver Stone, foi até curioso porque eu revi recentemente o Assassinos por Natureza, e porque era um roteiro do Tarantino que o Oliver Stone comprou, e o Oliver Stone fez aquele filme, e o Tarantino, quando viu o filme pronto, antes de ser lançado, falou: tira o meu nome aí desse roteiro, porque eu não me reconheço nesse filme. Você mexeu muita coisa na ah, estrutura ah, do roteiro, eu não me reconheço. Então eu fui rever o filme agora essa semana, tentando, ele até tem acho que uhum, Globoplay e no Belas Artes à la carte, assim, para tentar entender de que maneira o Tarantino não se reconhece no Assassinos por Natureza. E a uhum. coisa que fica mais evidente é na ausência dos diálogos Ah, tarantinescos, sim. porque os diálogos do Tarantino são esse elemento fascinante, o poder que ele tem de usar a palavra. Uhum, E se você pega o Assassinos por Natureza, o Oliver Stone fez uma obra quase experimental, né? Porque ele mistura Super 8 com preto e branco e colorido, e milhares de coisas. Ficou uma. Na verdade, o filme é uma grande uhum. paródia, né? Você tem que enxergar esse filme pelo viés do humor para poder entender. Assim, eu acho que é um filme que hoje envelheceu meio mal, assim, até porque esse assunto do sensacionalismo da mídia com o serial killer, isso já ficou muito batido, né? Já ficou muito óbvio, né? Nos anos 90 isso era uma novidade, né? Mas hoje, então assim, a palavra no Tarantino é que eu acho que se tornou uma coisa que aí é que eu queria entrar Uhum. contigo quando você fosse falar, é de que maneira você acha que o poder do Tarantino através da palavra vai mexer com o nosso inconsciente? Você tem toda a razão, né? Inclusive recuperando o Natural Born Killers, né? Porque ali eu acho que você pega um pouco a essência do projeto, né? Ainda que esteja muito Uhum, deformado na sua realização, né? Os diálogos do Tarantino, eu acho que eles têm uma captação muito própria da nossa época, do nosso momento, né? Esse momento, pelo menos, que a gente viveu aí também, dos anos 90 para cá, né? Em que você tem uhum, uma mistura, né? Entre duas cenas discursivas, né? Uma em que a gente fala do mundo com uma certa apatia, com um certo distanciamento, como se a gente tivesse assim, com um olhar, né, fora do mundo, apreciando as coisas que vão se sucedendo, meio que num monólogo, meio que solitário, né? uhum, E do outro lado, então você tem ali uma apatia, né? Às vezes quase que uma indiferença que gera um humor, né? Que produz assim um certo humor, porque um tom humorado, porque ela tira você do realismo, né? Para qual você totalmente. é chamado, né? Mas o interessante é que tem uma segunda cena no Tarantino sempre, que é assim um pequeno detalhe que faz com que essa apatia e esse distanciamento e esse discurso quase que hamletiano, às vezes, se transforme em violência, se inverta, né, numa sequência cuja característica é o exagero. Né? Então, você tem um exagero para Uhum, cá do distanciamento, e depois você tem uma intrusão pelo número de mortes, pela quantidade de sangue, pela coisa que você diz assim, isso também não pode ser assim a verdade. Né? Mas, por outro aham, sim. lado, a verdade está entre essas duas cenas. Né? Quer dizer, a nossa mentalidade, vamos dizer assim, cínica, por um lado. Eu sei, sim, eu sei de uma série de coisas. O mundo é assim, agora ainda mais com a internet, está tudo sabido e posto. Por outro lado, eu ajo de uma forma completamente reativa,
inconsequente, né? Como o Samuel L. Jackson matando o Marvin no começo, né? Que ele está lá numa metafísica da transformação da bondade, do livro de Ezequiel, e de repente ele põe o revólver para trás e mata o outro cara. E você pensa assim, não, mas o que está acontecendo aqui? Né? É uma junção improvável. Né? Eu acho que ele está mostrando para a gente um ponto de, vamos dizer assim, de consequência que a gente precisaria olhar, né, e conectar talvez de uma outra maneira. Eu acho um cinema muito, muito crítico. Também essa a função da psicanálise, né? Acordar as pessoas, né? Fazer com que essa realidade posta ela possa ser também assim criticada, né? Reinventada. Né? Essa coisa eu acho fascinante, justamente porque muitas vezes, eu assistindo certas cenas desses diálogos longos, né, muitas vezes monólogos desses filmes, a impressão que você tem, até muitas vezes pela mise-en-scène, dele colocar certos personagens no divã. Porque se você pega, por exemplo, o Kill Bill, quando o Bill vai fazer aquele discurso que ele fala da mitologia do super-homem para justificar o fato de que a personagem da Uma Thurman seja uma assassina nata, né? Ele fala, você é o Natural Born Killer, ele ainda cita, né, o filme. Então a impressão que está ali é que ela está meio no divã. Tudo bem, ela levou uma flechada lá, está meio dopada, meio anestesiada, mas ela está meio no divã ali, tendo que ouvir aquilo, né, fazendo uma autoanálise também, de certa forma. E no roteiro, que foi o primeiro, logo no primeiro roteiro dele, que o Tony Scott filmou, que foi o True Romance, né, o Amor a Queima-Roupa, tem uma cena que é antológica, que é o duelo entre o Christopher Walken e o Dennis Hopper, porque o Christopher Walken sequestrou o Dennis Hopper para buscar informação sobre o filho do Dennis Hopper e está lá torturando ele, né, numa cadeira e tal, enchendo ele de porrada. E aí o Dennis Hopper começa a fazer um discurso, porque o Christopher Walken é um mafioso italiano, racista, não sei o quê, e ele começa a falar, você veio de onde? Do sul da Itália? Sim, mas você sabia que o sul da Itália foi colonizado pelos mouros? Então a sua avó foi comida por um negão. Entendeu? Então você é crioulo também. E aí o cara, tipo assim, ele está num divã ali, né, se deparando com uma realidade e a solução que ele tem é pegar o revólver e estourar os miolos e vamos acabar com isso, né? Tem gente que não consegue resolver suas questões internas pelo pensamento, pela reflexão e quer resolver tudo com a arminha, né? Essa é a realidade que a gente vive hoje. Mas você vê como o Tarantino dialoga com isso, né? Então o que, de certa forma, foi até bom você tocar no início do nosso papo, nessa questão de relacionar o Tarantino com o que a gente vive hoje, né, no mundo de hoje, porque assim, esse exemplo dessa cena é muito claro, porque o Tony Scott preservou o roteiro intacto do Tarantino nesse diálogo, que é o seguinte, essas pessoas que querem resolver tudo na arminha na mão, achar que armar a solução, o que é isso? Nada mais é do que uma recusa ao pensamento. E a reflexão, eles morrem de medo do pensamento e da reflexão. Né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é muito evidente para mim. Eu concordo e eu acrescentaria, né, a partir da tua descrição, acho que ilumina um outro aspecto dessa forma de diálogo, que é de fato como os personagens eles começam a associar livremente. Né? Você começa com uma cena estruturada, eles têm uma tarefa para resolver, vai ser um assalto, vai ser uma operação qualquer, e é um cinema de ação. Né? E dentro da ação começa a aparecer essa fala intrusiva, né? De alguém começa a derivar para as suas próprias lembranças ou para uma meditação metafísica. A gente vê isso muito no Bastardos Inglórios. Né? Essa meditação ela vai mostrando assim que é como se a gente estivesse num monólogo e o outro também está num monólogo e você vamos dizer assim, não tem ao mesmo tempo a sensação de solidão. Né? Você está falando sozinho, mas tem um outro, né? Que vai aparecendo ali na cena, e, em geral,
ele é pontuado por essa aparição da violência, por esse corte de um encontro inesperado, né? De algo que faz com que o sujeito se reescute. Né? Eu acho que isso nos diálogos tem uma aproximação muito, muito fina mesmo com a psicanálise, porque, em geral, eles são interrompidos, né, por um pequeno detalhe. Né? Por exemplo, aquela cena que eu acho talvez uma das mais legais de todo o Tarantino, do Bastardos Inglórios, em que eles estão no porão de um bar, né? E tem os alemães e eles chegam e os dois se surpreendem, né? Os alemães pela chegada de um alto comando, né? E eles que são impostores com a presença dos alemães. Então, são né? fingindo. Então, Exato. é aquela coisa assim de que cada um está vendo uma outra coisa no outro e eles, ao mesmo tempo, estão ali numa conversa, né? E daí tem toda aquela tensão, né? Uma cena longa em que... Impressionante isso, como ele consegue criar atmosfera. Né? Uma atmosfera, né? Parece aqueles filmes no ar, assim, e eles estão jogando um jogo que é a própria alegoria da análise, né? Quer dizer, você tem um nome de alguém impresso na tua testa e você precisa adivinhar quem você é a partir dos outros, né? Do que você recebe dos outros, né? Das perguntas que você faz sobre si mesmo ali onde você se desconhece. Né? Então, é o próprio jogo dentro do jogo, teatro dentro do teatro, e que termina, né? Quer dizer, está todo mundo ali num jogo de máscaras, né? Num carnaval duplo. E termina quando o cara lá, acho que é o Madsen, né? Faz o sinal, em vez de fazer o 3 como os alemães fazem, ele faz o 3 como os britânicos e os americanos fazem, né? Que é a denúncia da linguagem. Né? Quer dizer, ali onde a linguagem fez o ato falho, o 3, e não o 3, que a coisa, vamos dizer assim, curto-circuita, né? Que emerge ali a verdade. Acho que o Tarantino é um grande diretor para a nossa época, uma época de pós-verdade, porque não sei o que você acha, Marcelo, essa empilhamento de máscaras, de gêneros, de falsidades, né? Inclusive paródicas, não deixa de lado que alguém que está perseguindo, afinal, qual que é a verdade disso tudo aqui? Né? Qual que é a verdade? Eu concordo. Não, exatamente. Exatamente. E eu vou te falar que assim, essa é uma grande dificuldade até que as pessoas têm, às vezes, para entender a obra do Tarantino, que é justamente não entender que o que ele faz. Muitas vezes as pessoas falam, mas o Tarantino está se repetindo, ou ele se limita a copiar, né? Porque ele faz muitas citações a outros filmes e tal. Ele está copiando isso, está copiando aquele filme de Hong Kong, está copiando o Sérgio Leone. Mas não, o Tarantino ele reprocessa essas influências para criar algo totalmente novo, né? E que dialoga muito com o presente, né? Com o que a gente vive no mundo de hoje, né? Essa pós-modernidade, que ele criou uma marca pós-moderna no cinema que é muito dele, né? Então, as pessoas não entendem que o Tarantino não copia, ele reprocessa. E ao reprocessar, ele está criando algo novo. Então, por exemplo, essa cena que você citou do Bastardos Inglórios, que também é uma das minhas preferidas, você vê quantas camadas numa cena que é uma cena dentro de um filme de entretenimento, né? Porque Bastardos Inglórios, antes de qualquer coisa, é um filme de entretenimento, e essa cena é uma cena bastante envolvente como entretenimento, né? Porque tem uma tensão permanente, você sabe que a qualquer momento ali, qualquer faísca que acabou sendo os dedos, ia explodir uma matança generalizada, né? Todo mundo fortemente armado, o cara bêbado ali, comemorando o nascimento do filho e não sei o quê. E aí ele mete no meio de tudo isso, no jogo das cartas, não só, como você exemplificou brilhantemente, né, a carta como um elemento até psicanalítico do jogo da adivinhação pelo outro,
mas a escolha dele da carta que não é à toa, que ele coloca na carta dele o King Kong. E isso permite a ele, através da escolha do King Kong, que ele faça um brilhante discurso sobre o racismo na América. Ele compara o King Kong, que é um elemento da ficção, né? Que o King Kong está no imaginário coletivo da ficção, todo mundo conhece, o gorila gigante e tal. Então, ao contar a história do King Kong, que o King Kong chega escravizado e vira uma atração e é explorado pelos brancos e tal, e aí quando ele fala, então o que, que é? Qual é o que está escrito aqui na carta? Aí ele responde assim, a história do negro na América. Olha que sacada genial. Até porque não caberia na carta a história do negro na América. Mas ele, em vez de falar King Kong, ele fala a história do negro na América. Isso é um tapa na cara da sociedade americana, como quem diz, reflita, vocês são racistas, sim, e o cinema, o King Kong, que é um entretenimento, é um instrumento de perpetuação do racismo também. Né? De certa forma, está nos comunicando, está dando pistas do racismo, mesmo que inconscientemente. Então, com isso, Tarantino está mostrando que por detrás do mais puro entretenimento, da diversão, você pode estar sendo informado de questões muito sérias. Então, eu acho que isso é que é um dos elementos geniais da obra dele. Né? Perfeito, Marcelo. Né? Quer dizer, com isso, é um pouco assim como o Shrek, né? Ele fala com todo mundo, é um filme que tem um certo plano de entendimento que parece legal, mas ele, ao mesmo tempo, convida você a dizer, olha, se você quiser entender isso, você vai precisar redescobrir a tua história. A história do cinema, a história da nossa cultura, com os nossos traumas, com os nossos esquecimentos. Né? Quer dizer, tudo isso está aí. Né? E você pode ter, então, o Tarantino versão simples e o Tarantino como uma máquina, né, de pensar, uma máquina de refletir sobre a nossa época, com isso que também é essencial para a psicanálise, que são os detalhes. Né? Nessa cena, né, quer dizer, você tem ali o grande embate e você tem, lacaniano isso, né, a mulher, a Brigitte, a espiã, que pode estar de um lado, pode estar do outro, você não sabe de que lado que ela está. Né? E nesse jogo, ela tem na testa o nome do Pabst. O Pabst era um diretor alemão que fez o primeiro filme sobre psicanálise, Os Segredos de uma Alma, cujo roteiro foi feito em parte pelo Freud, em parte pelo Hans, por um discípulo do Freud. Então ele coloca ali para alguém que é da psicanálise, falar, olha só que lugar que ele está dando para o espião, de que lado você joga, cara? Tá aqui ou tá lá, né? É uma cena que se a gente começar... Não, é incrível, é incrível. Não, é incrível, não é incrível. Pode terminar, é isso que eu estava reforçando. Se a gente começasse, não, mas o careca que estava no bar, mas por que 4 línguas, né? Francês, italiano, alemão, inglês. Você diz, cara, isso vai ser impossível. O que resolve a coisa? Um gesto que não é da língua, é da cultura. Né? Então, você tem filosofia da linguagem, você tem filosofia da história, você tem o drama das pessoas, né? A psicanálise em ato. Né? Inclusive com esse elemento, né? Que é de pensar, de um lado, muito fortemente a verdade, né? Qual que é a verdade da escravidão? Qual que é a verdade do Holocausto? Ou do nazismo? Né? O que a gente tem a dizer sobre isso depois das nossas interpretações fáceis? Né? Todo mundo tem lá a sua história, tudo bem, li, não, é mais, porque isso que está lá atrás está voltando agora. Né? Isso que está lá atrás é a violência que se repete no nosso cotidiano, que você não consegue pegar o fio da meada. Então, tem essa investigação sobre a verdade, e eu acho que tem aí, pelos recursos que ele faz, né, que ele usa, em termos de linguagem, tem uma maneira muito legal de assim, mostrar como a realidade não é o real. Real no sentido lacaniano do termo. Né? Dizer que, olha, o que você está vendo aí, você acha que você está vendo,
Mas o que vai acontecer é que aparece um tiro, vem um cara, há um desencontro, né? Que é a vida com essa contingência radical por um lado, né? E assim, impossível do outro. O que você acha de esse diretor, com essa proposta que nós estamos delirando aqui, que ele tem, encerrar a carreira, ou pelo menos dizer que vai encerrar a carreira com O Era Uma Vez em Hollywood, que o filme se mistura no cinema. É Hegel isso, né? É o silêncio absoluto, se fechando sobre si mesmo. Totalmente, não. Totalmente, totalmente. Tanto que é o primeiro filme ambientado exatamente dentro do meio do cinema, né? Se o cinema sempre permeou a obra dele o tempo inteiro, né? Os personagens citam filmes, né? Alguns no A Prova de Morte, o personagem é um dublê de cinema, mas esse é o filme que se passa no meio do cinema mesmo. Mas essa história de que ele vai terminar a carreira, isso é um grande... O Tarantino é um grande gozador, um grande marqueteiro, né? Tanto que ele disse que ele terminaria no 10º, então o Era Uma Vez em Hollywood seria o 10º. Mas aí ele chegou e falou assim, mas não, que o Bill 1 e 2 é um só. Então na verdade, é o 9º. Só que aí já chamaram ele para dirigir o próximo Star Trek. Aí ele falou, não, mas se eu for dirigir o Star Trek, não vai ser considerado 10º porque é um projeto de encomenda, não é um filme autoral meu. Então ele vai nessa ficar se enrolando e tal, mas eu acredito que ele não sei se ele vai parar de vez, ou se vai, tipo, anunciar o 10º, e depois daqui, ele é muito jovem ainda, né? Daqui a 5 anos ele volta e faz mais um para ser um grande sucesso de bilheteria. O Tarantino sempre teve isso muito claro também, ele sempre foi um grande marqueteiro, um marqueteiro muito inteligente, tanto é que ele se vale de certas polêmicas, certas cenas que ele sabe que vão causar polêmicas justamente para gerar essas discussões. Então, muita gente ficou indignada quando ele botou no Era Uma Vez em Hollywood o Bruce Lee apanhando lá do dublê, né? Que absurdo, um desrespeito à família do Bruce Lee, queria processar o Tarantino, essas coisas. Mas não, aquilo ali é uma grande brincadeira, né? Uma grande gozação, né? Você está no mundo do cinema, literalmente ali dentro, você pode se permitir tudo, mas o que é mais fascinante... Mas é que eu entendo a indignação, porque é uma brincadeira no sentido assim freudiano do termo, né? De que quando a criança está brincando, ela vai estar no universo do como ser. Mas aquilo tem um nível de seriedade para ela, né? De implicação, que a vida real é capaz de não ter, né? Então, essa cena do Bruce Lee, eu li mais ou menos assim, é uma cena de triplo carpado, né? Porque você tem ali, dentro do filme, o ator e o seu dublê, né? Que é o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio. Então, você tem uma primeira versão da coisa, o verdadeiro e o falso, o verdadeiro e a imitação. Daí você tem a imitação do Bruce Lee, a imitação da cena de um filme de luta marcial e etc. Mas aí você tem também o fato do Bruce Lee ter morrido numa luta de rua. Dele ter... Ele foi lutar, será que ele estava achando que ele era um Bruce Lee? E aí você tem o fato de que o Bruce Lee era um ator que era um ginasta, um verdadeiro lutador, né? Ou seja, ele não precisava de problema. Claro. Ele era um cara, ele era de verdade, né? E então, a hora que você faz ele ser derrotado, né? Ser morto, é como se fosse uma reedição do equívoco que talvez ele tivesse cometido na sua própria vida real. Você vê a quantidade de loops que você tem dentro da coisa, né? Nesse caso, eu acho que eu vou até discordar de você, porque eu acho que, no meu entender, o que o Tarantino faz nessa cena, em primeiro lugar, o retrato do Bruce Lee nessa cena é muito caricato, né? Ele dá uns gritinhos, aquelas coisas, que é uma brincadeira, né? Com a coisa das artes marciais, que você dá os gritos e tal, e assim, ele não chega a morrer, né? Ele só apanha do Brad Pitt,
Mas o que eu acho que é, na verdade, o verdadeiro sentido dessa cena, por detrás da brincadeira, é fazer mais ou menos o que ele fez com o John Travolta, quando ele coloca o John Travolta dançando no palco, que você espera o Tony Maneiro do Embalo Sábado à Noite, que vai Uhum. dançar como um deus da dança, e ele dança lá todo desajeitado. Então, quando você vê o Bruce Lee em cena, você fala, o Bruce Lee vai massacrar esse cara Tá. aqui. Né? E de repente ele desarma. Então ele desconstrói o Aham. mito. Né? Ele mostra, assim como o personagem do Travolta no Pulp Fiction não era o Tony Uhum. Maneiro, né? Mas a gente enxerga nele, é a questão da metalinguagem. A gente enxerga nele o Tony Maneiro, mas ele não é o Tony Maneiro. Então, da mesma maneira que a gente está enxergando o Bruce Lee ali, esperando o grande dragão branco e não Aham. sei das quantas, não é o Bruce Lee, é um ator, é a ficção, é o simulacro. Então, isso é que eu acho genial, né, do Tarantino, porque fica uma cena muito engraçada. Eu morri de rir. E aí, quando eu vejo as pessoas, quando eu anunciei o meu curso do Uhum. Tarantino, em que eu gravei os vídeos, eu fiz uma análise em vídeo de cada um dos filmes e postei no meu canal. Aí teve um que falou, eu rompi com o Tarantino depois que ele botou o Bruce Lee sendo humilhado daquele jeito. Eu falei, mas calma, é para tanto, Ah, né? Você vê que as pessoas ficam às vezes uhum, hipersensíveis, uhum. enfim. Por isso que eu acho que é bacana quando a gente discute a obra dele, estuda, que a gente vai percebendo, né, certos elementos, certos preconceitos. O mais óbvio deles é o de que os filmes do Tarantino são violentos demais, né, e que isso incomoda. E se a gente analisa a fundo, a gente vê que é uma violência muito mais Paródica. falsa, né, na maioria das vezes, plástica, Uhum. paródica, exatamente. Então, o exemplo que eu sempre dou, né, assim, o Tarantino não é um sádico como o Mel Gibson, naquele Paixão de Uhum. Cristo, o Apocalipto, que, né, faz questão de mostrar o Cristo sendo com as vísceras de fora ali, Uhum. né? Não é o intuito. Aquilo ali é um sádico, né? Mel Gibson, a meu ver, é um sádico. Mas, enfim, eu Mas acho eu que acho que é essa aí, questão da. levando adiante a tua colocação, eu acho que precisamente nesse ponto ele é um verdadeiro anatomista da loucura contemporânea. Tá? Lacan tinha essa ideia de Uhum, que o louco é aquele que se acredita, tá? Independente da veracidade ou não dessa crença. Então, por exemplo, um psicanalista que se acredita, um psicanalista é um louco. Um prefeito que se acredita, um prefeito é um louco. Né? É, um um presidente presidente que que se se acredita um acredita, um presidente. presidente é a loucura no seu próprio, vamos dizer assim, limite. Então, ele Exato. joga com essa, vamos dizer assim, tendência contemporânea, esse déficit contemporâneo, não sei se você concorda, de ficcionalidade. Né? De que, no fundo, tem Uhum. ali, quando você coloca o Bruce Lee, é o Bruce Lee, é ele mesmo. Em alguma medida, você vai tocar esse ponto de loucura em que o personagem e o ator são a mesma coisa. Isso, por isso que ele joga com, Uhum. acho, né, com atores que têm vidas que se entremeiam com o personagem que ele vai representar. O tempo Uhum, inteiro, não, é exatamente isso, o tempo inteiro. A própria personagem, foi outra personagem muito polêmica, a personagem da Sharon Tate, né, da Margot uhum, Robbie, né, porque ela está interpretando uma mulher que foi assassinada, né, na vida uhum. real, né, e a gente, não vou dar aqui mais o spoiler de novo, mas acho que todo mundo sabe como é que termina, não era uma vez em Hollywood, mas quando ela vai ao cinema, a Margot Robbie, ela não está assistindo a Margot Robbie. A personagem da Sharon Tate não está assistindo a Margot Robbie se representando na tela. Ela está assistindo a Sharon Tate. Olha a camada de Sim, metalinguagem e a sim, sim. complexidade, né? E depois vai mostrar ela treinando com Bruce Lee também na tela, né? Então, eu acho muito rico nesse sentido. Esse exemplo que você deu foi perfeito. Você tem a Pam Grier, né, no Jack Brown, né, que traz a bagagem dela de Black Exploitation. Né? Então, você tem uma série de coisas que o espectador, o aluno, o Uhum. paciente, quando ele tem uma bagagem cinematográfica maior, obviamente que ele vai absorver melhor isso, né? Aí é função, por isso que eu falo
da importância de se estudar cinema também, né? Porque você está se preparando melhor para a terapia da vida, né? Se é que se pode falar Sim. assim, né? Então, eu imagino, por exemplo, que você utilize, né, com seus pacientes, né, quando chegam com as suas angústias e tal, certos exemplos cinematográficos, né? É um pouco mais além. Eu brinco e pratico com o seguinte: psiquiatras receitam medicações, eu receito filmes. Então, em determinados momentos, eu digo: vamos ver esse filme? E daí você me traz as suas coisas a partir desse filme. Vamos ver esse filme? E daí você me diz alguma coisa. Eu acho que esse filme foi feito para você. Né? E geralmente traz um enriquecimento, quando dá certo, né? Como toda interpretação, traz uma virada, às vezes, na análise muito significativa, assim, né? Mas eu tinha uma pergunta para você sobre o aconteceu em Hollywood, que eu vi o seguinte, né? De novo, assim, será que eu estou delirando? Vou consulte os especialistas. Que assim, é um filme sobre, de certa forma, o fim de Hollywood. Assim, termina no lança-chamas porque depois não tem nada, né? Aquele evento teria destruído, acabado com um certo momento do cinema americano, sei lá, anos 70, Cassavetes, o Polanski, que aparece no episódio, né? Todos aqueles que pela primeira vez fizeram cinema de autor, né? Os anos 70, em que o cara ia lá e, porra, Scorsese, né? Sou eu que vou fazer isso aqui. A chamada Nova Hollywood, Nova Hollywood, que era chamada esse onde você tinha movimento. menor pressão, né, de produção, também em que você conseguia repetir um pouco o que você imaginava que os franceses e o Hitchcock tinham feito, que é a capacidade, né, o todo-poderoso que você falou, o demiurgo, né, pilotando a coisa. Sim. Então, me parece assim, olha, a coisa acabou ali, não tem mais, então, olha o que veio depois, é só lixo, indústria cultural. Ele está dizendo isso, mas ele está dizendo também, tem um autor, sou eu, que estou fazendo a história, do fim da história, e que, portanto, eu faço um filme como Truffaut fazia, como Hitchcock fazia, como Claire fazia, enfim. Essa tua leitura eu acho muito interessante, especialmente um exemplo que você pegou do lança-chamas, né? Eu até anotei eu fiquei com isso na cabeça quando você falou, que você usou como exemplo lança-chamas no sentido quase literal mesmo, né? Botou fogo ali, exterminou Hollywood. Exatamente. Há talvez eu não diria um deslize, mas um pequeno problema temporal aí do filme, histórico, em relação a Hollywood. Por quê? Porque o filme se passa em 69. Foi o ano em que a Sharon Tate foi assassinada. E 69 era o auge, era o início, né, da nova Hollywood. Cassavetes tinha surgido um pouco antes e tal. 69 estava ali bombando essa nova Hollywood, iria se estender um pouco mais. E o que muitos críticos observaram, que eu acho com razão, é que o Tarantino meio que ignora a nova Hollywood, né? Porque o que você tem no Era Uma Vez em Hollywood, no filme? Você tem uma situação de um personagem, que é o Leonardo DiCaprio, que vem do seriado de televisão, né? Daqueles seriados tradicionais de cowboy, brancos, ali, aquela diversão, e ele quer se... Bonanza, tipo isso. E ele quer se inserir em Hollywood, mas ele vai fazer um western, né? Em Hollywood ali, ele está nervoso ali, contracenando com a menina, e depois ele vai acabar se descobrindo nos westerns spaghetti, lá na Itália, né? Que foi um cinema cultuado também pela nova Hollywood, né? O que o Sérgio Leone fazia, e os outros lá, os outros colegas do Leone. Então, assim, eu acho que o exemplo do lança-chamas que você deu, eu acho perfeito, no sentido de que, assim, depois da nova Hollywood, e aí que eu falo que talvez tenha havido só um problema temporal, mas se ele quisesse usar
a Sharon Tate, a tragédia lá com Charles Manson, para ilustrar como gancho, ele não poderia mexer nesse tempo. Então, na verdade, é como se o filme se passasse... O ideal seria que o filme terminasse em 1980 e pouquinho, 79, 10 anos depois. Porque o Lança-Chamas, o que é? O Lança-Chamas é o Rambo, né? É os filmes do Bruce Willis, o Die Hard, Schwarzenegger, essa coisa. E ele mesmo usou o Lança-Chamas no Bastardos Inglórios. Né? O Bastardos Inglórios, no cinema ali, eles começam com o Lança-Chamas. Então, assim, para você ver como ele reprocessa esses elementos, e no próprio Pulp Fiction, que você tem o embate do Bruce Willis com o John Travolta, e é o Bruce Willis quem mata o John Travolta, como quem diz, eu sou o Bruce Willis, esse cinema dos anos 80 e 90, matando o cinema dos anos 70 da Nova Hollywood que ficou para trás. Isso é uma coisa que eu não me canso de falar para os alunos e para todos que eu sempre converso sobre cinema, que Os Embalos de Sábado à Noite, o Saturday Night Fever, é um filme da Nova Hollywood. A gente é porque fez muito sucesso, ditou moda, disco music. Então muita gente acha que é um filme musical, comercial. Assista Os Embalos de Sábado à Noite, é um filme que dialoga com a falência do sonho americano. É um filme que termina num tom triste à beça, né? Apesar de toda a música maravilhosa, dos Bee Gees, a dança, aquele glamour, mas a meu ver, um dos melhores filmes dos anos 70 que os Estados Unidos produziram. Então, quando o Bruce Willis mata o John Travolta no Pulp Fiction, tem esse significado metalinguístico também. É o cinema de ação matando esse cinema mais reflexivo que o John Travolta simbolizava nos Embalos de Sábado à Noite. Perfeito, então, olha mais essa camada aí. Porque Os Embalos é uma retomada tarantinesca do Desperdício de uma Noite Suja. E a música é dos Bee Gees australiana, ou seja, uma coisa completamente assim, avessa ao nacionalismo, né, hollywoodiano. Totalmente. Você tem um personagem que um dos amigos do Tony Manero, a namorada engravida, ele fica desesperado com aquilo, acaba se matando, se joga da ponte. Né? É um filme pesado, mas é que, claro, é lindo o filme, é divertido porque tem as danças e tal, mas é um filme que é antítese desse cinema de ação depois que surgiu. E o que é legal do Tarantino é que ele não tem preconceito com nenhum tipo, né? Ele também recicla o cinema de ação, né? Se você pegar o Cães de Aluguel é uma refilmagem de um filme de Hong Kong, né? O City of Fire, do Ringo Lam, um filme de Hong Kong, que ele praticamente refilma, mas acrescentar, obviamente, que no filme de Hong Kong os caras não discutem o significado das músicas da Madonna. Entendeu? O Tarantino vai imprimir esse toque dele, né? Então acho que é genial, né? Mas enfim, daqui a pouco eu já acho que a gente vai... Concordando contigo e talvez ponderando o seguinte, Pulp Fiction é um conjunto de contos, né? Não sei se você concorda, de shortcuts, né? Montados numa lógica temporal contra-intuitiva, né? Como se você pudesse, ao mesmo tempo, estar em temporalidades distintas e contraditórias, que não poderiam exatamente ser postas nessa ordem. E eu acho que isso é essencial no Tarantino, essa viagem no tempo, né? No tempo de como você conta e no tempo da história, né? De como tem coisas da história que a gente acha que passaram e não passaram, outras que a gente acha que virão, mas já foram, e isso tudo sendo vivido ao mesmo tempo, como a gente tem numa sessão de análise. O paciente está falando, em que espaço-tempo ele está? É da infância, é do futuro, da fantasia, do presente, é da transferência aqui? Né? O contraditório faz com que você questione sempre a verdade, né? Então, o que ele faz, né, com essas idas e vindas no tempo é isso. Ele até vai se utilizar de um recurso que o Kurosawa usou muito bem, né, que até ficou conhecido como o Rashomon Effect, né, o efeito Rashomon, que é justamente isso, de você ter uma mesma história contada em versões diferentes, né, e aí você questiona qual é a verdade, né, você
recicla, e aí é isso, ele abre espaço para o contraditório, né, e faz você se auto-questionar também, né, e aí o sujeito, o espectador também acaba se Uhum, questionando o que é verdade uhum, no que eu estou vendo, o que não é, né, você lida com as suas próprias angústias, né, angústias. Você vê, por exemplo, o Cães de Aluguel e Os Oito Odiados, eles lidam com um tema parecido, que é o seguinte: há um traidor ali entre nós. Quem é esse uhum, traidor? uhum. Né? É a paranoia do nosso dia a dia. Né? Sim, Será que esse sujeito que está aqui do meu lado ele quer me passar a perna? Né? Então, imagino que esse seja um tema que você deva sim, tratar sim. também, né? Com muito. Porque Né? aí, Assim. de fato, né, você tem um sintoma que é dos anos 80 para cá, né? Que é essa ideia que, diante Uhum, do diferente, do excessivamente complexo, do muito detalhado, você reduz pela redução do tamanho do mundo. Então, você cria um condomínio, você cria muros, você cria uma uhum, bolha. E o efeito estrutural desse fechamento do mundo é que estamos entre nós, mas sempre tem um nós dentro do nós. E um nós dentro do nós, dentro do nós, de tal maneira que tem um vai ficar de fora, que é o próximo, né? A estrutura do Big Brother. Isso sim, datado, né? Então, sim, essa coisa dos múltiplos tempos, ela demanda uma estabilidade no espaço, né? Esse fechamento, né? Que você tem Cães de Aluguel, você tem nos Oito Odiados, você tem em quase todos os filmes, né? Na cena que a gente comentou do Bastardos uhum, Inglórios, né? Quer dizer, essa ideia de que o sim. mundo vai virando aquela situação que é a sua. Não tem fora, tá tudo ali, comprimido. Obviamente, necessariamente, isso vai ter uma lógica paranoica. Né? Isso ele é, assim, analítico. Sim. Não, e fora os outros exemplos, né, dentro de uma estrutura. Porque, assim, o que a gente percebe é que o Tarantino, sempre que pode, ele procura fugir da estrutura clássica, né, narrativa, sobretudo essa questão de que você tem que apresentar os seus personagens Uhum, nos primeiros 5, 10 uhum, minutos, né, que os manuais de roteiro seguem, mas muitas vezes ele completa esse arco dramático dos personagens, e um exemplo que eu acho mais evidente, que eu acho que é um dos filmes mais bonitos dele, que é o Jack uhum. Brown. A primeira cena do Jack Brown é a personagem da Pam Grier na esteira rolante do Sim. aeroporto, a lá a primeira noite de um homem, Uhum. né, citando o filme do Mike Nichols com Dustin Hoffman. E aí, o que significa aquilo? Significa que ela não está caminhando com as Está próprias sendo pernas, né? Ela levada. está Né? deixando a vida Uhum. levá-la, está sendo levada. E a última cena qual é? É ela dirigindo o próprio Uhum. carro, né? Depois que ela chegou pro agente de fianças e falou: vamos para a Espanha comigo, pô, vamos aproveitar esse dinheiro aqui que a Uhum. gente pegou, vamos para a Espanha comigo E o começar cara uma diz vida não. nova. E o homem E o cara diz fraquejou. não. E o homem fraqueja, e o homem fraqueja. E tem gente que depois vem dizer que o Tarantino é misógino. É o elogio da mulher Sim, ali. O homem sim, fraqueja sim. nesse momento. E ela é forte. Ela fala: eu vou embora. Então você não Uhum. quer ir? Eu não vou ficar aqui. Você quer ficar aqui na sua vidinha de agente de fiança? Porque toca o telefone e ele fala: dá licença que eu vou atender o telefone que Uhum. tem mais uma fiança para livrar. E o que ela faz? Ela entra no carro e dirige, né? Agora ela está dirigindo a própria vida e está cantando a mesma música do Uhum. início, né? Que no início a gente só escutava nos créditos a música, é a mesma música que toca, falando das dificuldades da vida no gueto e como é que ela se superou e venceu. Então, assim, são esses exemplos. Ainda mais esse filme, eu acho que psicanaliticamente falando, ele também deva ser bastante Uhum. inspirador, porque ele trata de uma coisa muito rara em Hollywood, que é a relação amorosa de dois personagens mais velhos, Sim. né? Que muitas vezes são alijados desse glamour hollywoodiano. Então são dois personagens que se conectam ali naquele mundo deles. Né? Você tem o personagem do Samuel Uhum. Jackson, que fala para burro, que é um verborrágico. O outro lá, o delegado do Michael Keaton, também fala para burro. E ela e o Robert Foster, não, são os dois na dele. Quando eles falam, é para falar: olha, o meu cabelo já está ficando branco Uhum. demais, né? A minha barriga está crescendo, eu ainda escuto os velhos LPs, ou seja, eles pertencem a um outro mundo e eles se conectam para tentar achar o lugar deles Uhum. no mundo Uhum. atual. Isso eu Uhum. acho lindo esse Sim, filme. sim. Não, eu acho que você tem aí entre esses dois
pontos, né, o teatro dentro do teatro, né, que a gente estava falando, a cena lá das Uhum. bolsas, que trocam as bolsas, e Sim. não é, mas eu estou fingindo que é, mas eu preciso fingir para descobrir que não é, e revelar aí uma torção. Né? Concordo contigo, acho que é um diretor que ele está pensando no que é uma mulher para o nosso momento, né? E ele está pensando também no que é o resíduo, o que é o resto, o que sobra. Né? Então, se a narrativa clássica é a sua vida vai para o triunfo, o casamento e o grande duelo ao sol, né, com Gary Cooper, e ele diz, não, isso vai ter, mas isso é uma paródia, isso aí é uma encenação que você tem que passar. O real vem depois disso. As pessoas, como é que elas são depois, né, do Príncipe Encantado? Como é que elas são depois que a vida amassou elas, depois que ilusões caíram, depois que os exageros ficaram para trás, né? O que sobra, né? Eu acho isso um olhar muito, muito legal, né? Acho que até inspirou outros filmes que começaram a olhar para a terceira idade, para um foco, vamos dizer assim, fora desse apolíneo, né? Outro tema que eu queria te perguntar, e que é um tema super lacaniano, e tem a ver com o detalhe, o resto e o pedaço, o fragmento, né? Que são os pés. Né? A mania dele pelo pé, pelo tornozelo, que muita gente diz, não, é o fetiche, olha só, ele está objetivando a mulher e tal. E é perfeito no filme, no momento em que isso acontece durante a história, com o que o Lacan chama de objeto A, causa de desejo. Ele não é o pé da figura, é o olhar sobre o pé, o que o pé faz com o seu olhar. É você, né, sendo causado por aquele dedão que vai mexendo, né, no Kill Bill e que vai acordando, né, a protagonista. O que você acha dos pés? Olha, você é uma autoridade para falar disso psicanaliticamente, né? Eu não tinha pensado por esse viés, né? Mas eu sempre achei muito divertido. Mas você citou um exemplo que eu acho muito claro de como vai além do mero fetiche, que é o exemplo do Kill Bill, né? Porque aquela personagem ficou em coma ali séculos, e quando ela acorda do coma, o que é a primeira coisa que ela mexe é o pé, né? O dedão, né? Ela se arrasta depois até aquela van e até aquele carro lá e no estacionamento, né? E fica treinando. A Pussy Wagon, exatamente. E fica treinando mexer o pé ali, né? O pé traz a vida, como se o Tarantino falasse, olha, o meu espinafre do Popeye é os pés. Então tem que ter um pé aqui em algum momento. E o que eu fico mais impressionado é que, assim, quando você coloca no início, logo na abertura A Prova de Morte, A Prova de Morte é uma homenagem àqueles filmes de um gênero chamado Carsploitation, que eram os filmes em que o herói era o carro, né? O personagem, a arma do personagem era o carro. Né? Então você tem Vanishing Point, Christine, o carro assassino. São esses tipos de filme em que o herói, seja ele o mocinho ou o bandido, a arma dele é o carro é um instrumento de matar. Então, logo no início do Prova de Morte, nos créditos já tem um pé ali em cima do painel do carro, mexendo como se fosse um adereço de espelho retrovisor. Né? Mas, por exemplo, no caso do Era Uma Vez em Hollywood, ele coloca o pé justamente na cena que eu acho a mais delicada do filme, que é a cena do cinema. Né? Que ela vai ali ao cinema para se enxergar e ela coloca o pé em cima da poltrona da frente, e a gente está vendo, nós espectadores, estamos assistindo a Sharon Tate da ficção. Ela está assistindo a si mesma, se vendo, e o pé está no meio, ou seja, o pé é esse elemento de vida ali, né, que conecta as duas vidas, como conectou no Kill Bill também. Então, assim, o pé tem várias leituras. É claro que muitas vezes, eu acho que são coisas que ele utiliza, ele sabe
valorizar esse universo Tarantino, né, para as pessoas ficarem buscando as referências. Isso, o Hitchcock fazia isso já muito bem quando o Hitchcock aparecia, né, em cada filme, você ficava esperando, eu quero ver a ponta do Hitchcock. Então você fica esperando se vai ter o hambúrguer lá, o Big Kahuna, ou o cigarro, o Red Apple, né, aquela coisa. Ele presta Exatamente, exatamente. Mas o que é bacana é justamente você enxergar, para além do fetiche, da brincadeira com o Tarantino Land, né, o universo Tarantino, você trazer esses significados, né, assim, do pé como um elemento de vida que conecta os personagens a outro estágio das suas vidas e tal. Que, por então, outro lado, aquele goof, né, que o Hitchcock falava, aquele pedaço de você fora de você, aquele pedaço estranho sim, que você não consegue largar e que você acha que te representa, mas que você tem uma relação assim de amor e de ódio e de perturbação com aquilo, que é aquilo que ele chama de objeto A na fantasia, no fantasma, né? Quer dizer, é a redução de você ao estatuto da coisa. Né? Não é porque é o outro, é você, né? Exatamente como você descreveu. Eu estou me olhando ali, achando que eu estou lá na tela do meu narcisismo, né? Vivendo o herói, de fora, claro, quando tem uma coisinha fora de esquadro, assim, entrando no quadro numa posição, num plano que está atrapalhando o que você está vendo lá, né? Está obturando o que você está vendo na tela e que, ao mesmo tempo, te representa para a tua condição gozante, vamos dizer assim. Pois é. E tem uma outra questão que eu até queria ouvir a sua opinião, porque assim, um elemento que eu acho que é um elemento chave na obra do Tarantino, né, que a gente enxerga em diversos filmes, e que se conecta diretamente ao cinema americano clássico, que é o tema da vingança, né? A vingança está presente, né, de maneira muito permanente, né, nos filmes dele, né, em vários filmes dele, no Kill Bill. O Kill Bill é um filme sobre a vingança, né, não é à toa que se chama Kill Bill, por isso a minha bronca dele ter dividido o filme ao meio, porque eu acho que tinha que ser um filme só, porque o primeiro passa a ser propaganda enganosa. Se você chama Kill Bill e o Bill só vai morrer no segundo, então o primeiro passa a ser propaganda enganosa, tá certo? No filme, tá fora. Também. Exatamente. Então, assim, eu queria que você desenvolvesse um pouco mais nessa questão da vingança no filme do Tarantino, de que maneira ela extrapola essa questão da autorreferência, da referência ao próprio cinema, e se conecta com a psicanálise. Eu acho que aí, de fato, é recorrente no Tarantino, mas vamos pensar que, de certa maneira, é também recorrente no cinema brasileiro da retomada, né? Daquilo que está se fazendo à época. Né? Acho que tem um momento, né, em que você tem que ajustar contas com promessas que não foram realizadas e com dívidas que não foram reconhecidas. Né? Acho que isso tem que ver com aquele momento histórico que ainda nós estamos nisso, né? Mas que começou a engendrar o que a gente poderia dizer assim, uma cultura do rapto do gozo. Né? Uma cultura em que nos foi prometido um nível de satisfação e de felicidade que não nos é entregue. Né? Que é diferente das narrativas anteriores, de que você vai crescer, vai ser feliz e conquistar o mundo. Não. Você vai crescer e, se tiver sorte, vai ter um trabalho, vai ser honesto, vai ter uma família como essa. Não tem felicidade na frente. Ele está lidando com uma primeira geração prometida para um nível de felicidade que não se confirma. Né? Ou seja, é uma geração que a gente poderia caracterizar assim, que ideologicamente e psicanaliticamente está tomada pela fantasia do rapto de gozo. Né? Alguém está com esse pedaço de felicidade que me foi prometido. Não me foi entregue. O que aconteceu? Está no outro, está no imigrante, está no negro, está na mulher. Quer dizer, começa a se fermentar aí o ressentimento que depois vai dar aí na cultura do ódio, na cultura vamos dizer assim, da polarização e da ruptura de diálogo. Né? Mas estava lá já avisando que, escuta, nós estamos formando uma subjetividade que se entende como inadequada, que se entende
devendo para e diante de uma promessa de felicidade e de consumo que não se realiza. Né? Quer dizer, tem uma sacanagem no pacto social, né? Tem uma sacanagem na transmissão intergeracional, tem um erro aqui no sistema do mundo. E isso vai afetar profundamente, né? E você vai ter aí a emergência de toda uma cultura da depressão, da apatia, da crise de saúde mental que estava anunciada exatamente nessa, vamos dizer assim, emergência da narrativa da vingança. Né? E que, no Tarantino, ela é uma narrativa inteligente, porque a maior parte desse negócio caminhou para a banalidade. Né? Por que inteligente? Porque são vinganças que, assim, você se identifica com o personagem. Você diz, eu também quero ajustar contas. Eu também tenho os meus culpados. Eu também vou pegar de volta aquilo que me foi tomado. Só que a forma como o processo vai se dando, você se choca com uma espécie assim de exagero no processo, diz, isso não. Eu só queria vingança, mas não queria matar 518 alemães, fulminar não sei quantos escravos, ou etc. Né? Então, ele é inteligente por isso. Ele capta a coisa da vingança e diz, gente, não acredita demais nisso. Né? Não se convença demais dessa fantasia. É o nosso momento Bacurau, né? Bacurau, vai tentar no Bacurau. O nosso Bacurau aqui, exatamente. Pois é. Mas, enfim, Christian, eu tenho medo que o Instagram interrompa a gente aqui, eu não sei, porque diziam que tinha que ser 1 hora só. O nosso papo está maravilhoso, assim. Deixa eu até ver, enquanto o Instagram não apita aqui, né? Porque a gente já falou dessa questão do envelhecimento, da questão da vingança, né? Da desconfiança, do conto de fadas, da questão da palavra. Tem uma questão no Cães de Aluguel, né? Que é o fato de que... Sobre o que é o Cães de Aluguel? O Cães de Aluguel eles planejaram o roubo perfeito, né? A joalheria. Planejaram tudo, olha lá o grande golpe do Kubrick, o The Killing, que é maravilhoso também. Né? E acabou que aquilo ali deu errado. O roubo em si nunca é mostrado, né? A gente só vê o depois, mas a gente percebeu que algo ali deu muito errado, né? Algo que a gente planejou com tanto cuidado e deu errado. Né? Isso eu acredito que seja um elemento presente nas tuas sessões de psicanálise também com seus pacientes. Né? As pessoas hoje tendem a querer uma vida perfeita, a se planejar, né? As próprias redes sociais estimulam isso, eu acho, né? Você tem que se exibir a sua perfeição, então você muitas vezes planeja tanta coisa para a sua vida e aí chega e resulta num Cães de Aluguel. Ninguém vai morrer, pelo amor de Deus, né? Mas é nesse sentido, né? Então eu queria que você talvez falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão. Sim, né? Quer dizer, de novo ele refraseando um filme clássico, né? O filme do O Golpe de Mestre, enfim, os filmes de assalto. Mas invertendo a lógica narrativa. Né? Ele mostra o começo, mostra o fim, mas não mostra o meio. Isso tem muito que ver com a estrutura do trauma. Né? As pessoas, em geral, imaginam assim que o trauma ele é assim, um choque com um acontecimento muito dramático, muito violento, ou muito sexualizado. E que bom, quando você se encontra com isso, isso te prejudica, porque isso te marca. É verdade, mas o trauma é muito interessante do ponto de vista assim, da teoria do tempo, porque o trauma é justamente um acontecimento que não é contemporâneo de si mesmo. Então, você se torna traumatizado, às vezes, anos, meses depois daquele encontro. Quando você entende aquele encontro que você volta sobre ele, aquilo te levanta angústia, aquilo se torna insuportável e você quer se desfazer daquilo dentro de você. Né? Então, você tem que ter necessariamente 2 pontos. Né? Quando aquele momento se deu e quando aquele momento ele é ressignificado. E quando ele é ressignificado, que ele se torna traumático.
o Tarantino parece que leu essa coisa e falou, ó, o problema, então, é o que está entre. Né? É esse espaço intermediário em que a gente não sabe o que aconteceu. E que a gente pressente que houve um erro, não deu certo, né? Tem efeitos disso sobre mim. Eu tô percebendo que agora eu estou aqui com um ferido, o outro machucado, o outro xingando, ninguém se entendendo, ou seja, aconteceu algo, mas você não lembra do que aconteceu. Ou seja, como é que você vai fazer para reparar essa descontinuidade temporal? Exatamente como no filme. Você começa a entabular versões. Né? Quanto mais traumático, menos versões você tem sobre aquela acontecência. Mas, assim, ela vai ficando presa numa única narrativa. E isso é ruim, porque, em geral, isso preserva o trauma. Né? Faz o traumatizado alguém que torna o trauma a sua própria identidade, sua própria loucura, vamos dizer assim. Né? Então, se desvencilhar do trauma, conseguir simbolizá-lo, é necessariamente produzir versões sobre ele que não estão dadas imediatamente. É o que a análise vai fazer. Ela vai pegar, e como ela vai fazer isso? Ela vai dizer, mas escuta, e a escada? Não, o que tem a escada? A escada é que a gente subia para fazer... Não, eu quero que você me conte da escada. E partindo do detalhe, né, pegando aquele significante que faz parte da cena, mas que ele está organizado muito linearmente, você vai construindo perspectivas paralelas, secantes, tangentes, enfim, que permitem, em dado momento, que as temporalidades se reaproximem. Né? Você perceba que o trauma ela depende, né, de como você também é capaz de transformar aquilo que você viveu em outra coisa, né, que é o que você já está fazendo com essas manobras. Então, quando eles estão discutindo o que deu errado, eles estão gananciosamente tentando o que o senso comum chamaria de explicar o que aconteceu. Né? Mas a inteligência do filme está em que nenhuma explicação, nem a do Pink, né? O Mr. Pink, que diz, gente, isso aqui é profissional, não vamos misturar as coisas, vamos resolver, né? O engenheiro da situação. Bom, não é pelo acúmulo de explicações, né? Mas é pelo trabalho entre as vozes, vamos dizer assim, entre as pessoas, né? As transformações que estão acontecendo ali nas relações que um trauma se elabora, né? E aí eu acho que é incrível, né, partindo disso que você falou do Mr. Pink, porque você tem ali diversos arquétipos, né, de tipos dos personagens. Se você tem o Mr. Pink, que é esse cara mais racional, né, mas que fala, não, isso aqui não pode ser, não faz sentido, esse é o traidor. Você tem o personagem do Harvey Keitel, que é o romântico, né, é o cara que acredita, não, mas ele está ferido aqui do meu lado, morrendo, como é que ele pode ser o traidor, coitado? Eu já sei o nome dele, né? Olha só, ele deixa de ser o Mr. Orange, para ele deixa de ser o Mr. Orange e passa a ser uma pessoa com nome, né? Há uma pessoalidade ali a partir daquele momento em que, naquele momento, para o Mr. White, que é o Harvey Keitel, ele como ingênuo, como romântico, ao ter a identidade né, do Mr. Orange confirmada, eu tenho um nome, eu sou o fulano de tal. Ele não pode ser o bandido traidor, porque ele é uma pessoa, ele tem um nome, né? Então é muito bacana, e o final, quando ele se toca, né, de que de fato ele não quer acreditar de forma alguma, né? Quando ele é confrontado por todas as evidências de que aquele sujeito que está ali embaixo dele morrendo é o traidor, ele fala, não, mas não pode ser, ele não acredita, né? Assim, e aí ele cai na real, né? E é um desfecho brilhante, né? Porque o Tarantino, tem uma coisa também que é brilhante no Tarantino, é o fato de que ele evita as armadilhas melodramáticas, né? Ele faz da forma mais seca possível, né? Aquele desfecho ali, a gente escuta o barulho de tiro. E pronto, sempre uma né? patada, né? No narrativa da vítima e do carrasco. Né? Quer dizer, aquela posição onde você tem a vítima ingênua, etc., ela é subvertida pela aparição do pior, né? Da violência,
como lá nos Oito Odiados, né? Inversamente, o Carrasco se mostra um idiota, em geral, não um malvado, mas alguém que está, vamos dizer assim, desorientado, ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele é um sem noção, vamos dizer assim. Eu acho vamos dizer assim, uma atitude crítica absolutamente necessária para um mundo que estava se organizando em torno de certas imagens muito cristalizadas, né? Que antecipam narrativas sobre quem é a vítima e quem é o mocinho e o bandido, o mocinho e o índio, né? Quando você pensa no western, né? Ele vira do avesso isso sempre, né? Sim, e partindo desse pressuposto, né, disso que você colocou, de que maneira, né, essa recusa ao Tarantino, que é uma coisa também presente no Coringa também, né, essa questão do anti-herói, né, muitas vezes a gente torce no filme nos filmes do Tarantino pelos gangsters, né, pelos bandidos, então eles são todos anti-heróis. De que maneira você enxerga a importância desse tipo de construção narrativa, né, de roteiro, no momento que a gente vive no Brasil hoje, né, em que se busca os heróis, os salvadores da pátria, né? Pois é, os mitos, olha, enfim. Tá ótimo para fechar a nossa live, né? Porque a gente começou com a manifestação. Pois é. Né? E, de fato, o Brasil, nos últimos tempos, é um filme do Tarantino sem a virada final ainda, né? Sem uma conclusão. Com elementos de Buñuel também, né? Com elementos de Buñuel. Ou do David Lynch, né? Também. Eraserhead, né? Mas exatamente, né? A gente tem aqui uma sincronia, né, dos procedimentos do Tarantino com uma certa política contemporânea baseada no quê? Na proliferação de versões, né, que tem um efeito circunstancial sem consequência. Né? Isso a gente começou a conversa por aí, né? O Tarantino é, ao mesmo tempo, uma recuperação fortíssima do diálogo e uma denúncia da degradação da palavra. Que as pessoas não se conversam, não se escutam, não são capazes de se rever, de se transformar em processos dialogais, como a psicanálise, mas como o cinema, se você souber usar. Né? Essa potência, vamos dizer assim, da linguagem, a gente vai ter no Tarantino, e que, de certa forma, tem uma relação, acho, muito, muito direta com a tragédia brasileira. Né? Quer dizer, que é o quê? É ataque às universidades, que fazem mediação do saber, ataque ao universo jurídico, que é o quê? É mediação pela lei, ataque a artistas intelectuais, que é a mediação pela palavra, pela imagem. Né? Quer dizer, é uma luta. Ataque à ciência. Né? É uma luta, vamos dizer assim, inglória contra a palavra, contra a ficção. Né, contra a possibilidade de ser outro. Né? É um ataque, né, às sexualidades que não são normativas, aos gêneros, à raça. Né? Quer dizer, é um Tarantino que não se... Quer dizer, aquela paródia involuntária. Né? Precisa aprender que ela está num filme. Ele está se parodiando a si mesmo, né? Levantando um pênis de plástico, dizendo que a Constituição sou eu. É um personagem Tarantino, só que em volta a gente precisa enxergar isso assim, né? Que mesmo no Tarantino, esse personagem, ele não é deixa pra lá, ele é perigoso, ele mata os outros mesmo, dentro dessa loucura ali dele, daquela consequência dele, né? E é um personagem tarantinesco, mas dos mais grotescos, né? O Tarantino ainda tá para escrever um personagem tão grotesco como esse, né? Enfim, eu queria, antes da gente encerrar, né, recomendar a todos que não conhecem o canal do YouTube do Christian Dunker, que é espetacular, né? Os comentários de cinema do Dunker, e não só os filmes que ele analisa, filmes recentes, como o Coringa, o Pai, como também as relações com as artes em geral, os contos de fadas, que dialogam diretamente com Tarantino também, né, e com o cinema.
Então, eu queria recomendar muito o canal do Christian. Christian, passo a você a palavra, então, para a gente encerrar o nosso papo. Muito Super obrigado. legal, Marcelo. Acho que queria continuar contigo aí indefinidamente. Acho que, de fato, a gente precisa disso, né? Quer dizer, precisa respeitar, né, que o cinema, como toda arte, ele tem e inspira primariamente uma relação de gosto, de simpatia, de identificação, né? Mas a gente ainda não descobriu que esse gosto ele pode ser refinado, ele pode ser aprofundado, ele pode ser qualificado. Que estudar um pouco de cinema, de entender um pouco como a coisa é feita, o processo, a linguagem específica, né? A iluminação, da fotografia, enriquece o nosso prazer, né? A nossa satisfação com um filme fica maior quando você tem esse, vamos dizer assim, instrumentos para lê-lo, né? Instrumentos que ajudam a essa conversa ela se ampliar, porque vocês estão vendo, né? Disso para a história, disso para a filosofia, disso para a psicanálise, disso para a vida, né? Em todos os seus aspectos. Mas é que dá trabalho você fazer isso, dá trabalho, não é Sim, claro. simplesmente, né, aquele contato que a gente tem e com aquela coisa que a gente gosta, né? Então, acho que é absolutamente fundamental esse cultivo, vamos dizer assim, como também é importante, eu não diria tão fundamental, mas é importante a gente considerar que os nossos encontros com filmes, também com a literatura, com a poesia, com as artes, com filmes que, vamos dizer assim, o que está mais próximo aqui da nossa cultura, tem um efeito terapêutico. É por isso que um vai dormir e o outro vai acordar. Um vai achar isso, Sim. Não fala comigo, o outro vai dizer, é isso. Sim. E isso acontece, às vezes, com filmes ruins, filmes péssimos. Elas são capazes de gerar transformações incríveis. E filmes ótimos que, às vezes, não te tocam, né? Quer dizer, isso não é só uma não dizem nada. Gosto, a gente né? Isso é uma questão de descobrir um pouco mais sobre quem você é a partir das suas reações com o que você vê e como você deglute, mastiga, incorpora isso, né? Com certeza. Enfim, eu acho que a gente abriu aqui um canal e certamente vocês podem esperar que voltaremos a essa dobradinha em breve, né? Eu acho que esse nosso encontro aqui pode dar frutos futuros, né, Christian? Eu acho que foi muito, muito prazeroso. Queria agradecer especialmente a vocês que vieram das manifestações diretamente aqui para assistir o nosso papo, ou que estão vendo a gravação aí depois de terem ido, né, que participaram desse momento cívico importante e agora vamos aplicar. E o nosso padrinho, o André Galhardo, não podemos esquecer, né, que nos reuniu aqui hoje, agradecendo muito fortemente a ele. Né? Sim, com certeza, grande André, que é o produtor, inclusive, da nossa mini-pod e tal. Obrigado pela ponte, mas vamos nos encontrar de novo, Christian. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Bom fim de semana, boa tarde para todos. Lembrando que o vídeo fica gravado, né? O vídeo na íntegra vai estar gravado aqui na minha página no Instagram. E eu vou botar no meu canal do YouTube também. Se o Christian quiser, também a gente bota no canal do YouTube dele. Põe no seu, eu passo para ele. Não importa pro meu. Tá bom? Tchau, querido. Maravilha, gente. Muito obrigado, Christian. Tchau, tchau. Um abraço.